Oi, pessoal, aqui é o Vitor e bem-vindo à quarta aula de modelagem de dimensão no SketchUp. E hoje nós vamos estar aprendendo a colocar as portas de janela. E não apenas isso, nós estaremos aprendendo a como acessar corretamente, como eu falei no vídeo anterior, a 3D Warehouse, para que vocês possam começar a baixar coisas que vocês necessitem para poder completar o seu projeto, pois nós começamos, né, a partir de hoje, a parte de mobiliário da casa, né? Então, eu vou estar passando aqui o projeto. Estamos aqui do jeito que deixamos na última aula. E agora, nós iremos começar, primeiramente, nós iremos criar uma nova layer para poder, camada, para poder estar colocando aí os mobiliários fixos, não somente os fixos, mas todos os mobiliários em geral, as portas e as janelas. Então nós iremos aqui vir em tags, né? Iremos estar clicando em adicionar uma nova camada e nós vamos estar dando a essa nova camada o nome de portas, janelas e mobiliário. Dá um Enter. Se vocês quiserem modificar a cor, fiquem à vontade. Eu vou estar modificando aqui um roxinho, só para ficar mais diferente. E vou estar ativando a lei clicando em lapisinhos. Depois disso, nós podemos fechar essa aba ou então só minimizar ela pela setinha. E agora, nós iremos acessar corretamente o 3D Warehouse, que na última aula eu apenas mostrei rapidamente para vocês o que seria a 3D Warehouse, que ela é basicamente uma biblioteca online do SketchUp que todas as pessoas do mundo inteiro elas fazem criações do SketchUp, elas colocam na biblioteca do, do SketchUp e aí qualquer um pode estar baixando aí, né? E isso é muito bom porque objetos muito complexos de serem feitos, você pode, em vez de tentar modelar ele, você pode estar aí baixando ele e colocando no seu projeto, né? Então, para acessar ele, nós iremos vir aqui no símbolozinho de 3D Warehouse, que vai dar acesso direto a ele. Você também pode estar vindo em, em componentes e pesquisando nessa barra que aparece aqui no símbolozinho de 3D Warehouse, mas eu particularmente prefiro usar o acesso direto a ela, por já abrir ela com todos os seus modelos aparecendo aqui. E vocês podem ver que tem de tudo mais um pouco. Não são apenas o projeto de certificações, porque esse programa ele é utilizado para modelagem no geral, né? Então nós temos de tudo mais um pouco aqui. Então eu vou estar pesquisando aqui para vocês, para começar, eu vou estar pesquisando um modelo de porta de janela, porque primeiramente eu vou estar mostrando para vocês como adequar as janelas que vocês baixarem, então isso também é visível para portas, para colocar no seu modelo. E depois eu vou estar ensinando para vocês como se faz a sua própria porta, que eu acho que é importante vocês terem pelo menos aí o conhecimento de como vocês fazem pelo menos um objeto mais simples, que é uma porta, e aí os outros vocês podem estar até baixando. Inclusive, eu vou estar deixando aqui na descrição um link direto para o que eu usei aqui, todo o mobiliário que eu usei. E isso é bom porque vocês podem estar aí pegando isso, não utilizando ele só copiando e colando, mas modificando ao seu gosto. Tipo, por exemplo, eu fiz aqui tudo na base, eu fiz tudo na base do bege, e aí vocês querem modificar a cor, aí vocês podem estar modificando.
e, e por aí vai, sabe? Então é bom vocês não usarem tudo do zero, mas caso vocês queiram estar utilizando isso daqui, já vai ser um meio caminho andado. Inclusive nas esquadrias, né, que as portas e janelas já estão prontas com as medidas certas, então é só vocês baixarem e encaixarem no lugar, caso vocês tenham muita dificuldade de estar aí modificando ao seu gosto o que vocês querem aí para o seu projeto, né? Mas, voltando ao início do Treaty Warehouse, quando você abre, você vai ter. Quando você abre a Treaty Warehouse, você vai cair nessa aba nessa aba mostrando vários modelos e aí nós viemos aqui nessa aba daqui de cima e vamos em pesquisar, search. Essa parte daqui, ela infelizmente ela não tem, o conteúdo dela não tem em português, tem apenas em inglês, mas a pesquisa em português funciona. Então, caso aí quem não tenha conhecimento de inglês pode estar aí pesquisando tranquilamente que dá certinho. Vou estar pesquisando aqui uma janela, então janelas, clicar em Enter para pesquisar, ou então no PIN, esperar aparecer. E nós vamos ter aqui diversas janelas que nós podemos estar utilizando. Mas antes disso, como é uma versão online, se nós, essas portas e esses blocos, que é o nome correto, quando você baixa algo da internet, eles vêm em blocos. Então, esse é o nome correto. Eles têm vários tamanhos. Por exemplo, esse eu cliquei nessa janela, o tamanho do arquivo, file size, tem 47 KB. Aí, se eu for olhar esse daqui, ele já tem 107 KB. Janelas, geralmente, elas são mais levezinhas, por conta de que são modelos mais simples. Mas, por exemplo, se eu pesquisar uma luminária, vocês podem ver que, por exemplo, essa daqui, ela é 1 megabyte. Essa outra, 288 KB. Vamos ver aqui uma mais pesada. Essa daqui, se eu não me engano, é mais pesada. 1 megabyte. E por aí vai, sabe? 3 megabytes. E quanto mais pesado, mais megabytes você tiver, na hora que você colocar no seu projeto, pode ser que o seu projeto acabe ficando travando, principalmente por conta da conexão da sua internet. Se ela for boa ou ruim. Se ela for boa, ela não vai travar tanto, mas se ela for ruim, ela vai travar se você colocar blocos muito pesados. Então, eu sempre recomendo que em Properties, vocês estarem diminuindo o file size, o tamanho do arquivo, de 0 a, no máximo, 2 megabytes. Se sua internet for muito boa, vocês podem estar aí pegando uns de 3 a 5 megabytes também, porém, não muitos, porque quanto mais você colocar, mais pesado como depende de internet, não tem como, gente. Tem que ser arquivos leves. Então, a gente vai estar escolhendo alguma janela aqui e eu vou estar escolhendo, no caso, essa janela. Eu achei essa janela interessante para colocar na janela da frente da minha casa. Então, vou clicar aqui em Downloads. Ele vai baixar o modelo. Ele vai estar ensinando o modelo aqui e eu vou colocar ele aqui. Ele vai vir completamente selecionado. E então nós podemos ir aqui e selecionar ele. Quando você pega um bloco na internet, ele vem em bloco, que é que você pode chamar tanto de bloco quanto de componentes. Por isso existe a aba componente. Vocês podem ver que ele está aqui se você vir na casinha. O que é isso? É um arquivo fechado onde você não consegue editar. Por exemplo, se eu tentar usar ferramentas para selecionar esse puxador aqui, eu vou selecionar todo. Então, para eu poder estar editando esse bloco, eu vou estar tendo que clicar nele, aí com o botão direito, eu vou clicar novamente nele e desassociar, e aí ele vai ficar todo separado, eu vou poder estar modificando ele separadamente, e aí se eu quiser associar de novo, ou então criar blocos do zero, né?
fazer um bloco do zero para poder estar utilizando onde quiser. Eu vou selecionar todo ele de novo, clicar no botão direito novamente e criar grupo. Ou então, caso você já esteja com o objeto no local que ele vai ficar, você não quer tirar ele daquele local, seja colocando no lugar certinho, e não quer correr o risco de desassociar ele e ele se juntar com alguma outra estrutura, porque quando você coloca uma estrutura uma do lado da outra, elas acabam se juntando, e quando elas se juntam, elas não se separam mais. Vocês podem ver se você tentar puxar elas, vai puxar a outra junta. Vocês podem estar vindo e clicando 2 vezes com o botão esquerdo em cima do bloco. Vocês podem ver que todo o resto do modelo ficou cinza, porque ele agora não é selecionável. Apenas se você clicar para fora do bloco, aí volta a ser tudo ser selecionável e o bloco volta a ser fechado. E o eixo ele é novamente marcado do lado da janela. E aí você vai estar podendo vir aqui, escolhendo uma textura para colocar nessa janela. Por exemplo, ela aqui veio ela veio com branca, né, sem nenhuma textura. Então eu quero colocar uma textura metálica nela para lembrar, para parecer que é uma janela de alumínio. Então posso vir aqui em metal, selecionar um alumínio e tá pintando ela aqui. E aí na hora que eu terminar, no caso eu não vou estar pintando essa, todas eu vou ter uma área aqui para estar demonstrando para vocês. Na hora que eu terminar, então vamos dizer que você pintou ela toda, na hora que você terminar, você dá um clique fora disso e ele já está do jeito que você modificou. Então a gente vai estar colocando aqui agora ele no local que ele tem que estar. E como que a gente vai estar fazendo isso? A gente vai estar selecionando a janela e vai estar girando ela, rotacionando ela, porque aqui ela está, né, nessa direção, e a janela é vertical e a janela é na horizontal. Então a gente vai estar girando ela. Como que a gente vai utilizar essa ferramenta? Vindo em mover, nós temos aqui a ferramenta rotar, e ele vai nos dar esse pequeno transferidor aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar em qualquer local da janela que nos dê o transferidor azul, que ele é perpendicular ao eixo Z, né, que é o eixo azul das alturas, e está clicando aqui em algum local. Depois disso, ele vai nos dar um outro ponto para escolher, que é basicamente a distância de giro do centro que você escolheu, né? Então eu vou estar selecionando a outra borda da janela e vou estar girando até que ele trave em 90 graus no eixo vermelho. Até apareceu ali, ó, no eixo vermelho. Eu clico de novo e ele já está liberado e a janela já está rotacionada. Muito simples. Então agora a gente só tem que colocar ela no local. Então vou estar clicando novamente nela, voltando com a ferramenta mover. Vou estar selecionando a borda dela e trazendo para minha janela. Coloquei aqui na minha janela. E vocês podem ver que tem um pequeno problema, que é a janela que eu selecionei, inclusive ela não está exatamente no local certo. Ela deveria estar na metade. Vou estar corrigindo isso daqui agora. A janela tem que estar no centro do... Ela tem que estar sempre no centro da nossa... do nosso vão, né? Para ser mais tentar ser mais realístico, né? Pronto, agora está certo. Mas agora vocês podem ver que ao colocar ela aqui, a altura ficou correta, ela já tinha a altura de 1 metro, mas o comprimento dela, ele não está no tamanho certinho, né? Então, a gente vai estar corrigindo isso com a ferramenta Scala. A ferramenta Scala, como o próprio nome já disse, ela vai estar modificando as escalas do nosso bloco. Na verdade, de qualquer coisa do projeto. Linhas, texturas, o que você quiser modificar. A escala, você pode estar clicando com essa ferramenta e estar modificando. Ela vai estar aqui junto com empurrar e puxar. Aqui, ó. Desculpa, ele está junto com o mover, está junto com o mover,
vai estar aqui escala. E ao clicar na ferramenta escala e selecionar um móvel, vocês podem ver que eles vão ficar repletos de bolinhas verdes. Eu vou estar fazendo uma cópia da janela aqui para vocês conseguirem fora do local que eu coloquei ela, para vocês estarem conseguindo ver nitidamente esses pequenos quadradinhos. Aqui, ó, pronto, agora sim. Elas têm esses pequenos quadradinhos e com esses quadradinhos você consegue modificar o tamanho dela. Caso você pegue nos do meio, você vai estar sempre modificando, aumentando e diminuindo, sempre proporcionalmente. Por exemplo, eu vou pegar esse daqui e vou puxar para cá. Ele não vai estar distorcendo o móvel. Por exemplo, se eu pegar na outra, que não é o do meio, e puxar, vocês podem ver que eu posso torcer à vontade o móvel para onde eu quiser. E isso funciona com todos os outros. E a ferramenta escala ela também serve para você também espelhar os móveis. Por exemplo, aqui eu posso ver que o puxador ele está do lado errado da minha janela, né? O puxador deveria estar para dentro. Então o que, que eu faço? Nesse eixo aqui do meio, nós podemos clicar, arrastar para trás e vai chegar um momento que ele vai dar um pequeno clique. Vocês vão sentir um pequeno clique no mouse, um pequeno travadinho. Vocês podem estar clicando de novo e vocês podem ver que ele espelhou o bloco para o lado correto. Então, isso aqui é uma ferramenta muito útil tanto para espelhar quanto para você estar aí, por exemplo, no caso da minha janela. Ela não ficou do tamanho correto. Ficou faltando muito. Então, eu posso estar vindo aqui nela, usando a ferramenta escala. Aí, chegando no eixo verde do meio, eu vou estar puxando para a lateral e vou estar corrigindo o tamanho dela até chegar no tamanho certo. Mas vocês têm que tomar muito cuidado, porque como vocês estão modificando só um lado, no caso de uma janela, não vai ficar algo muito deformado. Vocês podem ver que o puxador ele ficou sim um pouco deformado, ele ficou maior do que deveria ser um puxador. Então isso daí é um problema da escala. Quando você tem algo que você tem que estar puxando muito, é preferível você estar procurando um outro bloco que te atenda melhor, já tem um tamanho mais próximo do que você vai utilizar. Porque se você estiver aí utilizando um tamanho muito diferente e não for uma escala proporcional, você vai ter grandes deformações, como eu tive nesse caso aqui agora. Então, se atentem a isso. Mas, no mais, para vocês estarem colocando no resto da casa, vocês vão estar seguindo esses mesmos passos. É sempre assim. Você vai pegar, baixar um componente do 3D Warehouse e está colocando aqui. Então, eu vou estar excluindo essa janela aqui, porque eu não vou estar utilizando ela, eu vou estar utilizando a que eu mostrei para vocês, que está na minha aba da biblioteca, que eu já tinha modelado ela anteriormente, que ela foi uma que eu modelei propriamente para essa janela, foi uma modelagem minha. E então, se vocês quiserem estar colocando ela aí por já ser do tamanho exato, vocês podem. Mas eu vou estar modelando, vou estar ensinando agora vocês a modelar a porta, né? Não a porta de entrada, que é uma porta de vidro. Essa é uma porta muito mais complexa. Inclusive, eu baixei uma porta dessa e modifiquei ela. Essa a porta de entrada, que é uma porta de correr, não foi uma criação minha. Eu peguei um bloco da internet, modifiquei ele do jeito que eu queria e coloquei no local lá. Mas as portas de dentro, elas, por serem portas retangulares simples, elas são bem fáceis de estar fazendo no projeto. Então, para começar a modelar a porta da área de dentro, que elas são iguais, nós já temos as medidas delas, que é 70 centímetros de base por 2,15 de largo, 2,15 de altura e 3 centímetros de comprimento, mas a gente vai estar, eu vou estar deixando para vocês aqui em algum lugar da tela
as medidas direitinho da porta, inclusive do puxador. Provavelmente eu vou fazer algum rascunho básico, vou estar tirando a foto para vocês, tinha uma folha de papel com os rascunhos, para vocês saberem certinho aonde que é cada detalhe da porta. Mas para estar fazendo a porta, nós estaremos fazendo ela como se nós estivéssemos fazendo a fundação de uma casa. É a modelagem simples. A gente vai estar começando criando um retângulo no chão, usando a ferramenta REC, com as medidas corretas. Então a gente vai estar clicando em algum lugar aqui, vou estar puxando e vou estar digitando a medida da porta, que seria 0,7 de 70 centímetros, vírgula, para separar as casas, 2 metros e 15 centímetros, 2,15. E vou estar dando Enter. Com isso eu vou estar criando esse pequeno retângulo aqui. E com esse pequeno retângulo, a gente vai estar usando a ferramenta empurrar e puxar. Vou estar puxando para cima e vou estar adicionando o tamanho dela, que seria 0,03 metros. Não, desculpe, 0,3 metros. Pronto, 0,03 metros. Eu tinha colocado um zero a mais, são 3 centímetros de porta. Então, nós temos uma chapa aqui no chão agora, que já é nossa porta, e a gente vai estar modelando ela aqui no chão para estar depois rotacionando ela para cima, para ela ficar em pé e estar colocando ela no local certo. Então, aqui agora, nós iremos marcar nela o tamanho dos puxadores, porque no mais a porta em si ela já está pronta, ela é só um retângulo reto de madeira, seria só colocar textura, mas como nós temos que fazer a maçaneta, nós vamos estar aí colocando as linhas guias com a ferramenta fita métrica. Eu vou estar falando as medidas aqui para vocês. A altura da maçaneta da porta é 8,87 metros, que isso seria onde começa a fechadura dela. Depois disso, nós teríamos desculpa, nós teríamos 0,05 do tamanho do local da fechadura, e ele está afastado a 0,5 da distância correta da porta, depois mais 0,5 para estar fazendo um quadradinho, onde não seria a fechadura. Puxando para cima aqui, nós teríamos mais 0,03 de distância entre onde seria a maçaneta, e a gente vai estar tendo mais 0,5 novamente. Com isso, nós já marcamos aqui o local onde vai ser a fechadura e a maçaneta. Usando a ferramenta REC, a gente vai estar ligando esses dois. Desculpa. Pronto, agora que eu liguei os dois, eu posso estar apagando essas primeiras linhas guias, porque como são muitos detalhes nessa parte, nós vamos ter várias linhas guias. E se a gente não ir apagando essas linhas guias, com o tempo o projeto vai ficar super carregado e vai ficar difícil de modelar, muito difícil de modelar, né? Então, depois que a gente fez esses dois aqui, nós estaremos novamente puxando para cima com empurrar e puxar. Só que agora 0,01, apenas um pouco para fora. A mesma coisa com esse daqui, 0,01. E agora a gente vai estar marcando o local da fechadura em si. Eu vou estar pegando novamente a fita métrica. Dessa aresta eu vou estar fazendo uma distância de 0,022, dando Enter. Dessa daqui também, 0,022. Da parte de baixo e da de cima, 0,015. 0,15. E utilizando a ferramenta REC novamente, clicando na interseção das linhas de marcação, nós fazemos a fechadura. Agora nós podemos apagar essas linhas guias também e descer essa entrada da fechadura novamente para baixo, né? Porque isso seria atravessando a porta. Então colocaria na equidistância, clicaria
nesse local e deixaria na altura da porta. E aí nós já temos o nosso buraquinho. Vocês podem fazer isso de vários jeitos. Vocês também poderiam ter marcado as linhas da fechadura juntamente com as linhas da parte externa da fechadura e ter subido só a parte externa, deixando oco como se fossem as paredes de uma casa. Ou então vocês podem ter feito assim, do jeito que eu acabei de fazer. Existem várias maneiras de modelar, né? Vocês não estão presos a essa é esse modo que eu estou fazendo. Vocês podem fazer de qualquer jeito, mesmo desde que chegue no mesmo resultado final, está tudo bem, né? Então eu vou estar aqui colocando agora a maçaneta em si. Ela vai ter aí a distância do início da maçaneta. A gente vai estar usando novamente a fita métrica. E ela vai ter 0,15 deste lado, ponto 0,15. Lembrando, todos medidos em metros, mais ponto 0,15. E dessa vez eu não vou marcar as outras, porque é um retângulo a partir dessa interseção. Eu vou estar marcando um retângulo, na verdade, um quadrado de ponto 0,2. 0,2? Sim, 0,2. Vocês podem estar vendo aqui na ferramenta com distância para conferir se tem ponto 0,15 dos dois lados. O programa ele vai estar dando aproximadamente ponto 0,1, porque ele não tem a precisão da outra casa na hora de medir, de uma terceira casa na hora de medir. Mas a gente já está aí no nosso retângulozinho. A gente vai estar subindo com a ferramenta empurrar e puxar novamente para cima uma altura de 0,05. Vindo nessa área aqui, nós estaremos fazendo um retângulo de 0,02, usando a ferramenta retângulo, clicando na interseção, descendo, 0,02, dando Enter, e aí disso a gente usa a ferramenta equidistância de novo, para dar um tamanho de 10,1 para o lado, e a gente tem a nossa maçaneta. Mas aí você vai falar, nossa, eu vou ter que fazer todo esse processo de novo para o outro lado? Não, não precisa. Você já fez aqui desse lado, você pode estar vindo aqui, selecionando todos os pontos que você já fez. Eu vou estar virando aqui, usando a ferramenta de selecionar. Não selecionou tudo ainda, então para continuar selecionando eu vou, enquanto eu clico, enquanto eu estou selecionando o resto, eu estou apertando a tecla Ctrl para que ative o multi seleção. Você também, um jeito mais fácil de fazer isso seria você vir com a ferramenta de selecionar, selecionando tudo e retirando, pressionando o Shift, você tirando o que você não deseja que saia na sua cópia, né? Prontinho aí, ó, vocês podem ver que todo o resto foi desmarcado. Eu acabei selecionando uma parte da casa junto. Mas pronto, vocês podem ver que toda a maçaneta está marcada. E aqui na ferramenta, eu já consigo estar copiando ela aqui de novo. Novamente, clicando na ferramenta Ctrl, escolhendo o ponto. Enquanto continua arrastando, colocou ela aqui no local. E agora, agora que eu estou com ela aqui selecionada, a gente vai estar... Lembra da ferramenta Escala? Com ela toda selecionada, a gente vai estar utilizando a ferramenta Escala. Com ela totalmente selecionada. Desculpe. Com ela totalmente selecionada, escolho Escala. Ela vai estar com todos esses pontos. Eu clico no ponto central, arrasto para baixo para dar uma pequena travadinha. E ela já está aqui para nós colocarmos ela no local exato. A gente pode estar vindo aqui, selecionando ela toda novamente. Para não ter perigo de a gente colocar em algum local errado, a gente pode estar clicando com o botão direito, criando um pequeno grupo. E aí eu vou estar usando a ferramenta mover.
Eu vou colocar ela nessa equidistância, deixando ela colada na outra maçaneta. Ela está dentro da nossa porta agora. Utilizando a ferramenta mover para baixo nessa posição, eu coloco ela no local correto e posso agora desassociar o grupo. E agora que nós já temos a modelagem da porta, nós podemos erguer ela para cima para aplicar as texturas, ou então aplicar as texturas com ela no chão. Eu particularmente prefiro aplicar a textura dela levantada, então vou estar fazendo isso daqui, selecionando toda a porta, vou vir na ferramenta rotar, e agora a gente faz um pouquinho diferente. Agora a gente vai deixar com ela no eixo com o com a rodinha no vermelha, né? Com o transferidor vermelho, cliquei numa área, num ponto, coloquei no ponto contrário dela, vou estar girando até 90 graus e voltando para a ferramenta mover. Com isso daqui agora, eu vou estar aplicando a textura novamente, né? Com a textura tinta, eu já tenho uma textura própria de madeira aqui, que eu costumo estar utilizando para esse tipo, que é essa madeira aqui. E um detalhe que é muito bom de estar falando, voltando nessa parte de tintas, é que quando você seleciona todos os objetos que você quer pintar de uma única cor, você pode estar selecionando eles aí, e aí com a ferramenta tinta você clica em cima, com esses objetos selecionados, o programa vai dar uma pequena travadinha porque está aplicando várias texturas ao mesmo tempo, mas já voltou. E vocês podem ver que já está com todas as tinturas certas. Agora eu vou estar colocando uma textura de metal aqui na maçaneta e na tranca. Deixa o programa pensar um pouco. Aqui no meio a gente também pode colocar. Vou estar fazendo a mesma coisa para o outro lado. Aqui. Tinta. Apliquei a textura. E tá aí, pessoal. Prontinho. A gente já tem a nossa porta pronta. Só que agora, para não perder nenhum detalhe, a gente não sair arrancando nenhum detalhe da porta quando estiver movendo ela, a gente vai estar criando um grupo. Esse grupo a gente não vai estar explodindo ele, a gente vai estar deixando a porta como um grupo, para que não dê algum problema no projeto. Vamos estar rotacionando ele. Nesse caso eu vou acabar aplicando ela no banheiro para já estar na posição correta aqui. Mas para o quarto vocês vão estar copiando essa porta e rotacionando. Vou estar pegando aqui com a ferramenta mover. Eu vou pegar ela no meio no ponto médio daquela aresta. Vou estar movendo para a minha parede aqui, colocando no local certo, aproximando, e vou estar aplicando também no ponto médio dessa parede. E com isso vocês podem ver que a porta já está devidamente aplicada. Caso vocês queiram estarem fazendo um acabamento de madeira em volta da parede, vocês também podem estar fazendo, mas não é necessário, só se vocês quiserem. Nos blocos que eu já deixei para vocês baixarem, eu coloquei esse acabamento de madeira, então fica aí ao critério de vocês. Então, agora com a porta colocada, eu vou estar aí colocando as outras portas e janelas para vocês, vou dar um pequeno corte, e aí eu mostro como que é o resultado final para vocês com as portas e janelas. Então tá aí, pessoal, prontinho. Acabei já de estar colocando aí a porta de entrada, como vocês podem ver, uma porta de correr, a janela da cozinha, uma janela mais simples, também de puxar. A janela do quarto também é uma janela de puxar, só que ela com uma abertura maior, né? E uma janela vasculante para o banheiro, além das duas portas, as que nós já tínhamos feito, só que agora com acabamento na lateral, que vocês podem, eu não vou estar ensinando aqui no vídeo, mas vocês podem estar fazendo
É muito simples, é só vocês estarem colocando uma distância de 0,2 em cada lado da porta e tá puxando com o tamanho desejado de acabamento para fazer direitinho. Lembrando, sem diminuir o tamanho da. Sem diminuir o tamanho, aumentando o tamanho do buraco da parede. Vocês têm que fazer esse acabamento para fora, certo? Então, no mais, é isso, né? Na próxima aula nós estaremos colocando, eu vou estar mostrando para vocês, estar mobiliando a casa para vocês com os objetos humanizados, a geladeira, a porta, a geladeira, televisão, armários e tudo mais. E vou estar confeccionando a pia da cozinha para vocês, que é mais simples, que segue o mesmo estilo do balcão, caso vocês também queiram fazer os seus próprios balcões para casa. E aí nós terminamos a parte de mobiliário. Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, se deixem aí nos comentários. Lembrem de estar, se vocês quiserem, tá aqui no link aqui embaixo. Vocês podem estar acessando os móveis que eu estou utilizando, inclusive para a aula que vem. Então, no mais é isso e até logo.